conversando com as professoras do curso Livro Juvenil e Young Adult, como escrever, editar, publicar e vender. A ideia é a gente contar um pouquinho quais são as especificidades desse público, né? E o que que a gente busca, né, de acordo com as tendências, o que que a gente busca em determinados livros, em determinados temas. Então, eu acho que tem essa especificidade, né, própria para esse público. E muitas vezes é algo que o mercado pede, mas também é algo que está sempre, vamos dizer assim, que é perene, né? Que eu acho que o público juvenil, ele, assim, também é um público que é clássico e que também tende a ler coisas, né, que, assim, são cíclicas e que vão se renovando. Então, a ideia é a gente trazer, né, essa visão, essa fotografia desse momento, né, o que que o mercado, o que que os leitores jovens buscam, trazer um pouquinho dessa forma, como que a gente busca, né, esses títulos, como que é feita a prospecção, né, e depois se aprofundar um pouquinho na linguagem, na edição desses livros, né, até o processo aí de chegada aos leitores, né, a distribuição, a divulgação, como que a gente pensa a divulgação para esse público também. A gente está falando basicamente de faixas etárias diferentes. Então a gente pode encontrar, né, diferença em linguagem, né? Quando a gente fala livro juvenil, por vezes a gente está falando de um leitor de 11 anos, né? E o young adult a gente está falando necessariamente de um leitor mais maduro, é, no fim da adolescência, né? Num outro momento de vida. Então, a gente tem uma diferença de linguagem, pode ou não ter diferença na extensão do texto, né? Isso não é um determinante. E a gente tem muita diferença, eu acho, que em temáticas. Esse é o principal ponto, né? Porque são leitores em momentos da vida muito diferentes e que se interessam por coisas muito diferentes, né? São angústias, vivências, é, de sabores, enfim, da vida, né, em idades muito diferentes. A gente já teve 11 anos, a gente já teve 18 anos, e a gente sabe. São realmente momentos bem distintos da nossa vida. Então, por isso que a gente quis colocar, né, o livro juvenil e o YA, né, o Young Adult, porque realmente, assim, tem características próprias. Essa parte da criação, da escrita desses livros, leva muito em consideração justamente isso que você explicou, né? Isso, exatamente, né? A temática, ela não é exatamente a escrita, né? Ela é mais um cerne do próprio livro, mas a gente leva em consideração, sim, aspectos de linguagem, é, até detalhes do tipo complexidade, né? Gramatical. Óbvio que a gente não. A ideia não é simplificar para um leitor mais novo, né? Como se ele não fosse capaz, né, de ler coisas mais complexas, mas a gente tem uma linguagem assim compatível com o que está ali, né, na vida daquele leitor, desafiando ele, mas também não criando impeditivos. Acho que esse é o mais ou menos o ponto da coisa, né? É um mercado que você diria quente no meio editorial. Hoje, os livros, né, essa divisão que a gente faz, muitas vezes ela é feita mais para a gente identificar ali numa livraria, uma indicação, ou mesmo nas escolas, né, para o professor saber o que que ele vai trabalhar, qual a temática que ele vai trabalhar. Mas eu acho que hoje a literatura, como sempre, ela é muito universal, né, e ela é para todas as idades. Então, eu acho que o quente nisso é que é muito versátil, né? Tem alguns livros que você pode pensar assim numa leitura entre pais e filhos, outros livros que vão trazer discussões interessantíssimas nas escolas, ou mesmo nas redes sociais, né? Que eles colocam temas muito atuais. E isso eu acho que ultrapassa a questão da idade. Então, eu hoje também, com 40 anos, leio livros juvenis e young adults que eu me surpreendo e aprendo com esses livros, né? Então eu acho que isso
é por isso que esse quente, né, acontece, assim, eu acho que essa área, né, ela é uma área muito, que pode ser muito bem explorada, né, por diversos leitores, vários tipos de leitores, então, isso eu acho que faz com que perdure, né, e ultrapasse muitas gerações. E daí você também, que é uma especialista em produção editorial, vai falar um pouco da produção editorial mais específica, porque Sim. às vezes tem questões de prazos, né, nesses livros, dependendo principalmente se é um livro, um lançamento estrangeiro, né? Não é só estrangeiro, na verdade, né? Porque quando a gente fala de livro nacional, a gente tem alguns momentos-chave que a gente não pode perder. Por exemplo, Bienal do Livro. Aqui em São Paulo, a gente tem um evento dedicado a livro, né, juvenil e young adult, que é a Flip Hop. Então, esses momentos muito chave, eles são importantes e a gente não pode perder de vista, né? Você conseguir fazer um lançamento numa Bienal é outra coisa, né? Então, o prazo é sempre uma questão, não tem jeito. Outra coisa que exige muito prazo, né? Muita dedicação para não perder o bonde, é PNLD, né? E editais em PNLD. geral. É. Editais em geral, mas o único edital que é complexo bastante para a gente realmente ter que se debruçar é o PNLD. É uma oportunidade incrível para, né, todas as editoras. Pode ser um grande desafio para editoras pequenas, mas que, assim, vale a pena, é muito interessante. E, de fato, né, tem essa questão do prazo e principalmente desvendar o edital, que costuma ser o maior impeditivo das pessoas, o medo de participar de um processo tão burocrático, de fato é burocrático, tá? Mas ele vale a pena. E você vai Então, jogar umas luzes ali para a gente ficar com mais medo ou para perder o medo? perdeu o medo, perdeu o medo. Sempre perdeu o medo. A proposta, assim, é, é realmente trazer assim, leve o seu livro para o PNLD, vamos distribuir esse livro nas escolas do Brasil inteiro, né? Vamos fazer esse seu livro chegar para os estudantes, né? Essa é a meta.